Olha, para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu preciso compartilhar uma frase que está no prefácio do nosso material base. É do Jim Collins, um autor super respeitado, e ele diz o seguinte, olha só, a trajetória de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira colocam-os no mesmo patamar de visionários, como Walt Disney, Henry Ford e Steve Jobs. É uma afirmação de peso, né? É pesadíssima. E é por isso que a nossa análise hoje é tão fascinante. A gente não está falando só de uma história de sucesso, a gente está falando de entender o que levou 3 brasileiros, começando com uma corretora pequena no Rio de Janeiro, a construir um império global que hoje controla marcas como Budweiser, Burger King e Heinz. Exato. E a nossa fonte principal, o livro Sonho Grande, da Cristiane Correia, é um mapa excelente para isso. Um mapa perfeito. E o que a gente quer fazer aqui é tipo ir além da história e tentar decifrar o código-fonte deles. Sabe, qual é o sistema, o modelo de gestão que permitiu essa escalada, assim, absurda. Isso. E pelo que o livro indica, tudo se resume a 3 pilares, basicamente. Gente, um sonho muito grande e uma cultura, digamos, obsessiva por resultados e corte de custos. E esses pilares se conectam, né? Não funcionam sozinhos. Se retroalimentam. E para entender esse sistema, a gente tem que voltar para o começo de tudo. Para a cultura que foi criada lá no Banco Garantia. Vamos lá. A figura central no começo é o Jorge Paulo Lemann. E a história dele, mesmo antes de ser banqueiro, já é curiosa, né? Muito. Ele foi surfista, campeão de tênis, foi para Harvard. E lá em Harvard ele já deu um jeito de se formar um ano antes. O livro conta que ele percebeu que não precisava aprender tudo, sabe? Só o essencial para as provas. Exato, ele pegava os exames antigos, identificava os padrões e focava naquilo. Já era um sinal, né? Uma mentalidade muito pragmática, muito focada em eficiência. Totalmente. E essa mentalidade foi a semente do Garantia, fundado em 71. E a filosofia ali dentro era bem diferente dos outros bancos da época. Enquanto todo mundo no Brasil estava focado em se proteger da hiperinflação, a visão do Lemann era outra. Qual era a visão? Ele dizia que o objetivo não era administrar o dinheiro dos outros, mas sim construir uma empresa grandiosa para gerar riqueza no longo prazo. O foco era na própria firma. E na prática, como é que eles fizeram isso? O livro fala de uma cultura inspirada no Goldman Sachs, mas com um toque brasileiro. Isso. Mas o que era esse toque exatamente? Era só informalidade, o pessoal não usa terno, ou tinha algo mais profundo? Tinha muito mais, né? A informalidade era só a superfície. O núcleo mesmo era uma meritocracia. Radical. A performance era a única coisa que importava. Idade, sobrenome, diploma, nada descontava. Nada. Se você não entregasse resultado, não importava. Tem uma frase forte no livro que diz: as pessoas medíocres têm medo da meritocracia. Isso já dá o tom do ambiente. E para sustentar essa meritocracia, eles tinham um modelo de partnership, certo? A ideia de transformar os melhores em sócios. Sim, e esse era o grande motor. Os melhores não ganhavam só um bônus gordo. Eles tinham a chance de comprar uma parte da empresa, de virar sócio. Isso muda tudo. Muda tudo. O seu interesse fica 100% alinhado com o da firma. E para achar as pessoas certas para isso, eles criaram um perfil ideal que ficou famoso pela sigla PSD. Ah, sim. O famoso Poor, Smart, Deep Desire to Get Rich. E de ficar rico. O que hoje em dia, né, soaria quase politicamente incorreto. Quase, mas era um filtro muito eficaz. Eles queriam gente com fome, com brilho nos olhos, disposta a tudo. E o ambiente refletia isso, essa pressão. Era uma panela de pressão constante. Salário fixo baixo, para afastar quem tinha segurança, mas os bônus para quem performavam, nossa, eram astronômicos. Multiplicavam o salário anual várias vezes. Era um sistema desenhado para atrair um tipo muito específico de profissional. E essa cultura funcionou tão bem que eles decidiram fazer algo que, na época, parecia loucura. Levar esse mesmo modelo para a economia real. A primeira experiência foi com as lojas americanas em 1982. E a lógica da compra contada no livro é de uma simplicidade genial. É quase inacreditável. A análise deles foi: a soma do valor de todos os imóveis das lojas americanas era maior que o valor da empresa inteira na bolsa. Ou seja,
Na pior das hipóteses, Exato. Se tudo desse errado, eles ainda podiam vender os imóveis e sair com lucro. O risco era baixíssimo. e quem foi para a linha de frente foi o Beto Sicupira, que é descrito como tendo um estilo trator. E foi um terremoto. Sicupira foi implacável. Ele se inspirou muito no Sam Walton, do Walmart. O livro conta que ele foi visitar o Walton nos Estados Unidos, né? Sim, virou um grande admirador. E ele trouxe essa obsessão pela simplicidade e principalmente pelo controle de custos. Foi ali que nasceu o mantra que virou a assinatura do grupo. Custo é como unha, tem que cortar sempre. É essa mesma. Ele aplicou isso em tudo, de negociação com o fornecedor aos mínimos detalhes. Então eles validaram o modelo no varejo. E essa obsessão por custos foi basicamente o manual que eles levaram para o próximo desafio, que era bem maior, a compra da Brahma em 89. Isso. E aqui a aposta era bem mais arriscada, né? Muito mais. Eles não entendiam nada de fazer cerveja. Exato. Essa é a grande virada. Eles viram o mesmo padrão. Uma empresa gigante, com marca forte, mas com uma gestão que eles consideravam ineficiente, lenta, cheia de gordura. A aposta não era na cerveja, era na gestão. E o escolhido para essa missão foi o Marcel Telles. E o que ele fez ao chegar lá foi lendário. Foi um choque de gestão. Foi um choque deliberado. As primeiras medidas foram simbólicas para passar o recado. Tipo o quê? Vendeu a frota de jatinhos. Fechou os restaurantes de luxo só para os diretores. A mensagem era: aqui todo mundo é igual e não tem desperdício. Mas o método por trás foi ainda mais profundo. É aí que entra o orçamento base zero, o OBZ. Precisamente. O OBZ é brutal na sua simplicidade. Em vez de pegar o orçamento do ano anterior e ajustar, cada gerente precisa justificar cada centavo do zero, todo o ano. Nada é garantido. Nada. Você quer uma verba para viagem? Justifique porque ela é essencial. Quer contratar? Prove que é indispensável. Force uma disciplina de custos implacável. E tem outra medida que é ainda mais polêmica, né? A regra inspirada no Jack Welch, da GE, de demitir os piores. Sim, a regra dos 10%. A cada ano, os 10% de funcionários com a pior avaliação de desempenho eram dispensados. Peraí, eles demitiam os 10% com pior desempenho todo ano? Nossa, isso é intenso. É uma forma darwinista de gestão, né? A ideia é elevar a régua do time constantemente. Criava um ambiente de competitividade extrema. Mas, para quem performava bem, o céu era o limite. E o resultado de tudo isso? Em menos de 2 anos, a Brahma triplicou o lucro e foi eleita a empresa do ano. Foi a prova definitiva de que o modelo era exportável. E a partir daí, o sonho grande começa a ficar global. Para reter esses talentos, esses alpinistas, como eles chamavam, era preciso dar montanhas cada vez maiores, né? Essa é a lógica central. Um talento excepcional não fica se não vir um desafio à altura. A primeira grande montanha foi a fusão com a arquirrival Antártica, em 99, criando a Ambev. O que na época era impensável. O livro descreve como juntar São Paulo e Corinthians no mesmo time. Exatamente. E no final não foi uma fusão de culturas, foi uma absorção. A cultura da Brahma, mais agressiva, meritocrática, prevaleceu completamente. O próximo passo, então, foi levar essa máquina para o mundo. A união com a belga Interbrew em 2004, formando a Embev. E aqui teve uma grande jogada de mestre. No papel, parecia que a Ambev estava sendo vendida. Mas na prática foram os brasileiros que assumiram o controle. Como isso? O acordo de governança foi desenhado de forma que, apesar dos belgas terem mais ações no início, o controle da gestão, do dia a dia, ficou com o time brasileiro. E como prova, um pupilo do trio, o Carlos Brito, virou o CEO global da nova empresa. E isso nos leva ao clímax da escalada, um momento que chocou o mundo. A aquisição da Anheuser-Busch, a fabricante da Budweiser, em 2008. 52 bilhões de dólares.
Foi uma batalha épica. A Anheuser-Busch era um símbolo do capitalismo americano. A imprensa lá tratava os brasileiros como os invasores bárbaros. Tinha um nacionalismo forte, né? Muito. O livro conta que Warren Buffett, que era acionista, chegou a criticar o conselho da empresa por tentar bloquear a venda. Ele disse que era uma atitude antieconômica. E assim que o negócio fechou, o manual brasileiro foi aplicado. Sem anestesia. Demissão de 1.400 funcionários de cara, venda de toda a frota de jatos. E o fim da cerveja grátis para os funcionários, que era no tradição sagrada lá. Exato. Foi um choque cultural gigantesco. Isso leva à ideia do One Trick Pony, o truque de um pônei só, como o próprio Marcel Telles chama o modelo deles. Mas isso é fascinante. Eles provaram que uma obsessão por eficiência, quando aplicada de forma radical, pode ser um idioma universal nos negócios. Aparentemente, sim. Eles provaram que os princípios de meritocracia, controle de custos extremo e metas agressivas podiam gerar resultados espetaculares em St. Louis da mesma forma que geraram no Rio. O pônei deles sabia fazer um truque, mas era um truque que valia bilhões em qualquer arena. E essa convicção no modelo levou à criação do 3G Capital, um fundo para replicar esse mesmo truque. Exato. O 3G, liderado por outro talento formado dentro do sistema, o Alexandre Berrin, e aí eles compraram o Burger King em 2010. E depois a Heinz, em 2013, por 28 bilhões de dólares. E o mais incrível, em parceria com o próprio Warren Buffett. Pois é, o que o Buffett viu no modelo do 3G foi a realização do sonho de todo investidor. Uma equipe de gestão que trata o dinheiro da empresa com o mesmo rigor com que trataria o seu próprio dinheiro. A obsessão por eficiência. Essa obsessão por não desperdiçar um único dólar era a música para os ouvidos dele. Ele entrou com capital, o 3G entrou com a gestão. Então fica claro que o segredo não estava num setor. Cerveja, varejo, fast food, o que eles têm é um sistema replicável. E a parceria de décadas entre os três, Lehman, Telles e Sicupira, também foi decisiva, né? Sem dúvida. Eles formaram uma sociedade com papéis muito bem definidos, baseada numa confiança mútua inabalável. Lehman, o estrategista, Telles, o especialista em gente e operações, e Sicupra, o desbravador. Essa dinâmica sem disputa de ego permitiu tudo isso. Então, para a gente resumir essa jornada, tudo começou numa pequena corretora no Rio, com uma cultura de meritocracia radical. Esse modelo foi testado e aprimorado no Brasil e depois exportado para o mundo, criando um império global. Tudo baseado na crença de que um bom sistema de gestão, focado em gente e eficiência, pode transformar qualquer negócio. É a história de uma máquina de gerar riqueza e eficiência que se provou incrivelmente poderosa. No entanto, e acho que essa é a reflexão que fica, é um modelo que se baseia num ambiente de altíssima pressão, em demissões em massa, num controle de custos implacável. E isso nos leva a uma questão importante. Quais são os custos humanos e sociais desse modelo de gestão quando aplicado em escala global? E o que a ascensão dessa filosofia significa para o futuro do trabalho?